Eu saúdo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos em uma profecia da pastora Antonieta Rosa. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Lembre-se, irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Não adianta o inimigo levantar. Ele está levantando para cair. Porque o Senhor me deu uma revelação, eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição. E eu quero dizer para vocês, Deus me mostrou dentro da casa da serva dele, eu não conheço. O Senhor disse, o número dele é 2, o ano é 2022 e o número dele é 22 e na casa dela tem 2. Aí eu disse, como 2, Senhor? E o Senhor foi me dando 2 e disse, tem 2 joelhos que se dobram. Aleluia! E esses joelhos estão aqui e o Senhor está honrando. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Quando o Senhor me disse, escreve o nome dele, eu escrevi, mas eu botei apenas como se fosse o primeiro nome, Jair Bolsonaro. O Espírito Santo me disse, não, está faltando, escreve outra vez. Aí eu botei Jair Messias Bolsonaro. E o Espírito Santo me perguntou, Messias, qual é a posição dele na Trindade? Eu disse, é o segundo, porque o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo. Ele disse, o nome dele já está ligado ao Filho de Deus. Aleluia! Aí o Senhor me perguntou o segundo sobrenome dele. Eu disse, Bolsonaro. Eu disse, o Espírito Santo me perguntou o B. Qual é o número do B no abecedário? Eu disse 2. E o Senhor me disse, e o número do Brasil? Eu disse, começa com B, é 2. O Senhor, 22. Assim na terra como no céu. Ricalabaxude cantarabassaia. Senhor, renova as forças da tua serva, da graça, da vitória, da força, da sabedoria. Toma Bolsonaro nas tuas mãos, protege, circunda com uma muralha de fogo. Senhor, como tu derrubaste o gigante usando o menino, usa o teu menino. Derruba o gigante, põe por terra. Acabe não vai mandar mais. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Ao assistir o vídeo da pastora Antonieta Rosa, missionária da igreja do Silas Malafaia, ela disse as seguintes palavras: lembre-se, irmão, o Brasil é do Senhor Jesus. Não adianta o inimigo levantar, ele está levantando para cair. Quando a gente pega esse primeiro detalhe da profecia, segundo ela falando, a gente já começa a entender quem é o inimigo que a pastora Antonieta Rosa está se referindo. É o ex-presidente Lula. Para ela e para muitos evangélicos, Lula
se tornou um inimigo, se tornou um demônio nas igrejas. E comece a compreender agora a revelação dessa mulher. Olha as palavras dela. Porque o Senhor me deu uma revelação e eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição. Ela fala que recebeu uma revelação de Deus, contou para o seu pastor. Será que foi Sila Malafaia? Bom, ela contou para o seu pastor e disse que só ia contar para a igreja depois da eleição. E eu quero dizer para vocês, comece a compreender, ela agora revela aquilo que ela disse que só ia revelar depois da eleição. Ela começa a revelar, já não cumpre o que ela está falando. Meu Deus! E eu quero dizer para vocês, Deus me mostrou dentro da casa da serva dele, se referindo a Michele Bolsonaro. Eu não conheço. O número dele é 2. O ano é 2022. E o número dele é 22. E na casa dela tem 2. Olha que profecia essa mulher está recebendo de Deus. De qual Deus, minha senhora? É do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Qual é o Deus que tu serve? E falou com a senhora. Qual foi esse Deus? A gente vai ver detalhes dessa profecia. Aí eu disse, como 2, Senhor? Olha, ela falando com Jesus. Ou Deus, ou o Espírito Santo, que na verdade ela fala tanta coisa que não sabe qual foi o que revelou a ela. Se foi Deus, se foi Jesus ou se foi o Espírito Santo. Colocando as divindades em uma situação constrangedora. Aí eu disse, como é, Senhor? E o Senhor foi me dando 2, 2, 2, 2. E disse, tem 2 joelhos que se dobram. Segundo ela, eram os 2 joelhos de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. Olha que revelação. E esses joelhos estão aqui e o Senhor está honrando. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Colocou mais o sangue de Jesus em uma prova de mentira, de enganação. A senhora, como muitos, estão aí nas igrejas enganando as pessoas inocentes, os irmãos evangélicos inocentes e humildes. Os irmãos evangélicos precisam acordar, precisam enxergar, precisam meditar, precisam analisar, para saber se a profecia vem de Deus ou não. É isso que está acontecendo com as igrejas evangélicas. Mergulharam em um caminho que, se não se converterem, não tem volta. O caminho do ódio, o caminho do desamor ao próximo, a falta de tudo que se diz palavra de Deus. Me desculpe, meus irmãos, aqueles líderes que vocês conhecem, que vocês sabem quem são, enganadores, que estão usando a palavra de Deus para enganar vocês, estavam com Lula no passado. Estava lá, dando glória. E depois, não precisa contar a história. De caroço de feijão a tudo que você possa imaginar, tem aí, nesse povo, que precisam se encontrar, precisam refletir. Qual foi o caminho que vocês
escolheram andar. E hoje estão pagando um preço alto. Um preço de tentar costurar essa roupa rasgada que não conseguem. Porque mentiram. Porque enganaram os seus fiéis. Pessoas humildes, simples. E voltando para a pastora Antonieta Rosa, recebendo a revelação de Deus, entregando ali a Michele Bolsonaro, de joelho na igreja do Rio de Janeiro. Ela falou, quando o Senhor me disse, o Senhor falando com ela, ó, meu Deus, quando o Senhor me disse, escreve o nome dele, eu escrevi, mas eu botei apenas como se fosse o primeiro nome, Jair Bolsonaro. O Espírito Santo me disse, olha quem falou para ela, o Espírito Santo me disse, não, está faltando, escreva outra vez. Seria o Espírito Santo falando com a senhora, pastora Antonieta Rosa? Seria? A sua ficha caiu. Você é uma falsa profeta, enganadora e conseguiu enganar tanta gente. Tanta gente foram enganada pela senhora. Me desculpa, mas quem precisa pedir desculpa ao presidente Lula hoje seria a senhora. E seria todos que mergulharam nessa farsa. Não se irritem e não fiquem chateados. Porque Deus fala a respeito dos falsos profetas. Não temam. Eles não têm valor nenhum. São mentirosos. São palavras do eterno Deus, Criador do céu e da terra. O Deus de Israel. Não são as minhas palavras. Por isso que eu não tenho para que ter medo. E nenhum dos irmãos que estão ouvindo, que estão aqui assistindo esse vídeo, não temas. Porque eles são enganadores, mentirosos. E precisam se arrepender para que vocês consigam compreender e entender que o ser humano é falho, mas precisa ter o reconhecimento que erraram. E ela continua a falar. Aí eu botei Jair Messias Bolsonaro. E o Espírito Santo me perguntou, Messias, qual é a posição dele na Trindade? Um diálogo do Espírito Santo com ela, olha, pelo amor de Deus, minha senhora. E eu disse, é o segundo. Porque o Pai é o primeiro e o Filho é o segundo. Ele disse, olha só o que o Espírito Santo disse para ela, mentirosa. Mentirosa, pastora Antonieta Rosa. Meu Deus, que vergonha. É Deus que vai ficar por mentiroso? Não, é a senhora que é mentirosa. E eu disse, é o segundo, porque o Pai é o primeiro e o Filho é o segundo. Ele disse, o nome dele já está ligado ao Filho de Deus. Ela está dizendo que o Espírito Santo disse que Bolsonaro já estava ligado ao Filho de Deus, Jesus, lá no céu. Minha filha, pelo amor de Deus, cai a ficha. Deixa de ser tão ridícula, hipócrita e falsa profeta. Aí o Senhor me perguntou o segundo sobrenome dele. Eu disse Bolsonaro. O Espírito Santo me perguntou qual é o número B do abecedário. Eu disse 2. O Senhor me disse, e o número do Brasil? Eu disse, começa com B e é 2. O Senhor disse, 22, assim na terra como no céu. Ela finaliza com uma oração e diz, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Que vergonha, pastora Antonieta Rosa. Mentirosa, enganadora.
falsa profeta, levando um monte de gente inocente, humildes, que são os evangélicos, irmãos nossos. Não se irrite, mas vocês que propagaram essas mentiras são tudo isso e muito mais. Como a pastora Dulce, que eu gravei um vídeo e vou deixar na descrição desse vídeo, dizendo que Lula não chegaria a 2022, morreria em dezembro de 2021. Enganadores é o que vocês são. A capa de vocês caíram. Pelo amor de Deus, parem com isso. Lula ganhou contra tudo e contra todos. Por quê? Porque estava com a verdade. E o eterno Deus, Criador do céu e da terra, estava lá em cima vendo tudo o que estava acontecendo. Deus não está nessas cachorradas, nessas mentiras. Não. Agora voltem para as suas caixinhas. Preguem a verdade de Deus. Porque a igreja não é lugar de fazer política, não. A igreja é o lugar de levar a mensagem verdadeira de Deus. E vocês não levaram. Levaram a mentira, levaram o ódio, levaram a desavença, levaram a contraversão. Levaram a discussão, a inimizade. Vocês não são da paz, vocês são do ódio. E vou deixar um texto para todos aqueles que querem entender a verdade de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 18 e o verso de número 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas medo dele. Não tenhas medo, meus irmãos evangélicos, dos pastores que estão profetizando mentiras. E coloquem eles à prova. Porque Deus permite que o homem de Deus coloque o seu profeta à prova. Porque todos os profetas de Deus, lá em Israel, Deus mandava provar. Prove de mim. Quer um sinal? Será que os profetas de hoje aceitam um sinal para saber se eles estão falando a verdade? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estão assistindo este vídeo. Que o intuito do vídeo não foi para falar de política, mas sim de alertar os irmãos evangélicos, cristãos, católicos, cristãos, a todos aqueles que buscam pela verdade, que possam entender que a igreja é o lugar de pregar a palavra de Deus, instruir as pessoas o caminho para viver bem, para viver em paz, para que possamos criar os nossos filhos, como essa minha filha, a Lorena, né, Lorena? Lorena, né? Que elas possam estar no caminho que Deus deixou na sua Escritura Sagrada. E se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Que Deus
abençoe a todos.